é porque Deus tem algo aqui, amém? Através dessa palavra. Eu sei que Deus vai falar o teu coração também, aleluia, nesta noite. Não era a mensagem que eu tinha para a igreja nesta noite, mas é a mensagem que Deus tem para a igreja nesta noite. Não era o que eu queria falar nesta noite, mas é o que Deus precisa falar nesta noite. Diga glória a Deus. Então peço aos irmãos nesta noite, em nome de Jesus, que abra o teu coração para esta palavra que Deus vai falar contigo. Jeremias capítulo 33, versículo 2. O versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor que te fez isto, o Senhor que te forma isto, para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Somente até aí. Feche os teus olhos. Vamos pedir uma vez mais para que o Senhor venha falar conosco neste lugar. Pai, eu te louvarei, te glorificarei uma vez mais nesta noite. Sei que muitos louvaram, sei que muitos adoraram o teu nome, e eu quero neste momento te agradecer mais uma vez. Pai, esta palavra não é minha, esta palavra é tua. Então Espírito Santo, fala comigo, fala com a tua igreja, pela qual nesta noite entraram aqui, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Espírito Santo, me usa nesta noite como megafone, instrumento da tua palavra, para a glória do teu santo e precioso nome, porque a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz, a palavra do Senhor é poderosa, em nome de Jesus, amém. Toma teu assento e bate palma para Jesus. Bem forte, louvar a Deus. Esta palavra, quando eu vejo esta palavra, o Senhor nos versículos 2, os primeiros versículos, quando eu vejo o Senhor dizendo que Ele estabelece, a palavra, o nome Jeremias no hebraico significa o Senhor estabelece. Diga glória a Deus. Quando eu vejo o Senhor levantando um profeta em uma nação, é porque verdadeiramente a nação necessita, a nação precisa de ouvir um profeta de Deus. Naquela época a palavra era rara, Deus precisava falar com o profeta, os profetas falavam com o povo e Deus falava com os profetas. Diga glória. Por isso Deus havia uma grande necessidade para despertamento do seu povo naquela época. E através do profeta Jeremias, o Senhor então estabelece uma lei, uma regra. O Senhor estabelece uma palavra para Israel, porque Israel havia esquecido daquilo que Deus havia trazido para os profetas. Então Deus precisava levantar um homem, Deus precisava levantar um profeta. E quando nós vemos nos primeiros capítulos, no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, você vai ver Deus escolhendo Jeremias dentro do ventre da sua mãe, e o Senhor dizendo assim: Jeremias, eu já te estabeleci como profeta a esta nação. E ele dizia: mas por que eu? Deus disse: porque você, Jeremias, eu te escolhi. Para quem não sabe, Jeremias foi um dos maiores escritores daquela época. Jeremias também como sacerdote daquela época. Jeremias como filho de um sacerdote naquela época, filho do sacerdote Euquia. Louvado seja Deus, que era sacerdote da cidade de Anadote. Ele que crescia escrevendo livros, mas o Senhor havia escrevido a sua história. Naquela época as pessoas deixavam de adorar a Deus para adorar a Asdote, para adorar a Baal, para adorar a Sera. Por isso aquele pecado de adoração a Deus estranhos estava chegando a teu coração de Deus. Sabendo disso, Deus precisava de um homem para ser megafone dele na terra, para ser boca de Deus na terra, para anunciar em Israel que sobre aquela cidade o Senhor estabeleceria um grande profeta. Jeremias foi um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada. Foi um profeta a qual o Senhor levantou com aproximadamente 25 anos de idade. Foi um profeta que profetizou por muitos anos, por 67 anos. Ele profetizou como profeta. Foi um dos profetas que mais viveu na Bíblia Sagrada. Foi um dos profetas mais perseguidos daquela época. Mas Deus o levantou no ano de 644 a.C. para fazer de Jeremias um grande profeta, para anunciar aquela nação. Jeremias foi um dos profetas que, quando começou a profetizar e Deus começou a desenrolar o rolo sobre ele, um dos reis daquela época, o rei Joaquim,
ele toma o rolo de Jeremias, rasga o rolo e queima o rolo das profecias. Pode tentar parar a palavra de profecia, aleluia, escrita, mas a palavra de profecia que estava na boca de Jeremias, ninguém ia tirar dos seus lábios, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele profetiza aqui aonde Deus mandar. Ele profetiza em igrejas pequenas, profetiza em igrejas grandes. Ei, Deus manda dizer para você que Ele vai te levantar nessa nação, aleluia, para fazer a diferença, aleluia. Jeremias foi um dos profetas que profetizou durante o período de 5 reis daquela época: o rei Josias, o rei Joaquim, o rei Joacás, o rei Joaquim, o rei Zedequias. Foi um dos profetas que mais profetizou em reinos. Foi um dos profetas mais perseguidos daquela época. Dos capítulos 2 até os versículos 24, se você ler o livro de Jeremias, é Deus tratando de Israel, é Deus cobrando de Israel, é Deus mostrando para Israel que Israel estava longe de Deus. Quando Israel dizia para Jerusalém: Jerusalém, se dobra diante de Deus, se humilha diante de Deus, porque Deus virá com justiça sobre vós. A história nos diz que Israel então não deu ouvido à voz do Senhor. E a Bíblia diz então, meus amados irmãos, no ano de 605, a primeira invasão de Judá a Jerusalém. E a Bíblia diz que nessa primeira invasão a Judá, aleluia, foram levados jovens intelectuais daquela época, os homens intelectuais, os jovens que tinham sangues reais na sua veia, juntamente Ananias, Misael, Azarias e profeta Daniel, foi levado em cativeiro pelo rei de Babilônia, por Israel ter deixado de ouvir o Senhor, por Israel deixar de ouvir o verdadeiro profeta e ouvir os falsos profetas daquela época. Então Israel estava chorando com uma amargura na alma. A segunda invasão do babilônica até Jerusalém, a Bíblia diz que foram 10.000 judeus que foram levados de Israel, e juntamente com eles o profeta Ezequiel, e juntamente com o profeta Ezequiel a sua esposa também, que foi morta naquele período. A terceira invasão que foi trazido pelo rei de Babilônia foi uma invasão terrível. A Bíblia diz que Jerusalém perdeu aquilo que ela mais previa, que o guardava, que eram os muros, que guardava a cidade, que guardava Israel. Derrubaram-se os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que Israel perde outra coisa valiosa, Jerusalém perde a arca da aliança. Na terceira invasão dos inimigos de Israel, foram levados em cativo pelo rei de Babilônia. Perderam a proteção e perderam a arca da aliança. Duas coisas que a igreja não pode perder, duas coisas que você não pode perder: é a proteção de Deus sobre a tua vida. Quando nós entramos e desobedecemos, deixamos de ouvir o Senhor, nós pagamos um alto preço diante de Deus. Quantas pessoas têm perdido a proteção do Senhor porque ele tem deixado de ouvir Deus? Quantas pessoas têm perdido a presença do Senhor porque ele tem deixado de obedecer ao Senhor? A Bíblia nos conta uma história interessante, que o pecado estava entrando dentro da casa do sacerdote Eli. Aí dentro da congregação, aleluia, existia um profetinha por nome de Samuel. Deus chama aquele profeta e diz assim: Samuel, te levanta. E Samuel então confunde a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Ele levanta da sua cama e vai até o sacerdote e fala: porque eis-me aqui, meu Senhor. E ele foi a primeira, a segunda, a terceira, da quarta vez o sacerdote diz assim: eis que quando tu ouvires novamente a voz, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando o Senhor chamou o profeta Samuel novamente, ele se levanta diante de Deus, e Deus começa a passar um raio-x da casa do sacerdote. Aí o profeta se levanta e diz assim: Deus não está se agradando nos seus filhos, Ofni e Fineia, porque o pecado entrar no coração deles, estão fazendo da casa do Senhor bagunça, estão usando o dízimo, estão usando o dinheiro da casa do Senhor para outros negócios. Deus não está se agradando disso. Estão brincando com aquilo que é santo de Deus.
Eles não deram ouvido. O profeta disse assim: se você não obedecer, se não se humilhar, Deus vai permitir um mal sobre a congregação e sobre Jerusalém e Israel. E aquilo que é mais precioso vocês vão perder, que é a arca da aliança. Eles mesmo assim não deram ouvido. Então o profeta chegou para o sacerdote ali: olha, se a tua família não se converter, os teus filhos não se converter, Deus vai matar os teus filhos. E você sabe o que aconteceu. Os filisteus entraram. A palavra filisteu significa poleste, porque os filisteus saíram da Palestina. Por isso na tradição hebraica significa poleste, porque vieram da Palestina. Eles invadiram Israel, mataram os filhos de Eli e levaram a arca da aliança consigo. Eles perderam a presença de Deus. E a Bíblia diz que um dos que estavam com ele veio trazer notícia para o sacerdote. O sacerdote já de idade. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que a arca de Deus havia saído do arraial de Israel, a tristeza entrou no coração do sacerdote, porque o sacerdote sabia: sem a presença de Deus, a igreja não é nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Perdeu a presença, irmão, não adianta cantar bonito. Perdeu a presença, não adianta pregar bonito. Sem a presença de Deus, você pode ter a voz da Damares, você pode ter a voz da Cassiane, não adianta. Perdeu a arca, perdeu a glória, perdeu a arca, perdeu a graça. Tem muitas pessoas dentro da igreja que chega na igreja vazio e sai vazio, porque já perdeu a arca há muito tempo. Porque os levitas não cantam bem, não tem um grupo, aleluia, uma banda na igreja, não é nada disso. É porque a arca já saiu da tua vida e você não tem mais graça. A arca não tem graça. O sacerdote perdeu a esperança. O susto foi tão grande que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E uma das noras, quando soube a notícia que o seu esposo havia falecido, estava grávida, e a criança nasceu, e colocaram o seu nome Ícaro. Foi-se a glória de Israel. Tenha muito cuidado para você não perder a glória de Deus. Sabe para onde foi a arca do Senhor? O templo de Dagon. E lá no templo de Dagon, os inimigos diziam assim: olha, e agora? Cadê o Deus de Israel? Cadê o Senhor que era poderoso sobre Israel? Ei, irmão, quando você perde a presença de Deus, o diabo lá fora diz assim: você não era crente, você não cantava na igreja, você não pregava na igreja. Cadê o pregador agora? Cadê o cantor da igreja agora? Cadê aquele que dizia que era santa? Cadê aquele que dizia que pulava, sapateava, plantava bananeira na igreja e agora está no mundo? O teu acusador vai te acusar. Mas Deus manda dizer para você: o cair no homem, mas o levantar é de Deus. A glória pode ter ido, mas Deus vai trazer a glória para casa novamente. Deus vai trazer novamente aquilo que você perdeu. As pessoas do arraial começavam a festejar, porque os filisteus achavam que Dagon era o maior. Adorem Dagon, glorifiquem Dagon, porque Dagon entregou o Deus de Israel nas nossas mãos, mas não sabendo ele que Deus havia permitido. Às vezes tem coisa que acontece na tua vida que você diz assim: por que Deus? Por que eu estou passando por essa situação? Se o pneu se o carro for o pneu, diz: foi o diabo. Se acontece alguma coisa, foi o diabo. Nem tudo é o diabo. Há uma permissão de Deus. O diabo não sabe o que vai acontecer lá na frente. Como é que ele vai colocar alguma coisa para furar o teu pneu? O diabo não sabe o teu futuro. Ei, Deus manda dizer para você: tem muitas coisas que acontecem na tua vida que é para você entender uma coisa: sem Deus você não é nada. E quando você perde a presença de Deus, você perde tudo na tua vida. É para você ter a consciência, amado irmão, para que você não deixe a presença de Deus por nada. Porque se você cair na mão dos teus adversários, só a graça de Deus.
Não perca a presença do Senhor. Não perca a presença de Deus. Só que a presença de Deus na vida de pessoas pode ser maldição, e na vida de outras pessoas pode ser bênção. Se você está na igreja, não faz a vontade como o Senhor tem te ordenado, vai servir como maldição. Tem pessoas, eu não sei para quem eu estou falando, tem pessoa que está dando dízimo errado e aqui está servindo de maldição ainda para a tua casa. Ei, tem coisa que pode ser para bênção e tem coisa que pode ser para maldição. A Bíblia diz que a presença de Deus estava com os filisteus, mas a Bíblia diz que sobre aquela região havia maldição. Maldição de ratos. Ratos começaram a invadir a cidade e o povo não entendia o porquê. Deus começou a tocar nos homens com hemorroida, e os homens gritavam e berravam a noite inteira e diziam: o que está acontecendo com a nossa cidade? Porque desde então, quando a arca entrou aqui na cidade, a maldição tem entrado junto com a arca. A presença pode ser vida com bênção ou maldição, porque tem pessoas que não sabem receber a presença de Deus na sua vida. E para você receber a presença de Deus na sua vida, primeiro você tem que preparar o altar. Enquanto o altar não estiver preparado, a presença de Deus não pode descer sobre ti. Consultaram um dos magos do Egito, e aquele homem diz assim: olha, toda a maldição que sobrevém sobre vocês através da arca é vinda de Deus, mas eu aconselho a vós: dispensai a arca, dispensai esta arca, porque esta arca está trazendo maldição para o nosso povo. E o que nós devemos fazer com ela? Nem se aproxime dela. Coloque uma oferta para o Deus de Israel. Coloque uma oferta com símbolos de ratos e de hemorroidas, e coloca dentro da arca, e dispense a arca para o arraial dos israelitas. Prepara uma carruagem virgem, a qual nunca carregou nada, animais que nunca carregou nada. Colocaram o bezerro e distante os bezerros berravam, e os animais iam seguindo o barulho dos bezerros, e iam levando a arca de Deus. Diga glória a Deus. Desde então, queridos e amados irmãos, sabe para onde a arca foi? Para Israel. Diga glória a Deus. Mas Deus estava levantando Davi para ser o porta-voz de Israel em Jerusalém. Diga glória a Deus. Quando a arca do Senhor chega na casa de Abinadab, Abinadab apoia, guarda a arca de Deus. Quando Davi fica sabendo que a arca estava na casa de Abinadab, alguém disse: Davi, a arca está na casa de Abinadab. Então vamos lá, porque a arca não pertence a ele, pertence a Jerusalém. Quando a Bíblia diz que quando Davi chega naquele lugar para pegar a arca do Senhor, a Bíblia diz que eles colocam a arca de Deus sobre uma carroça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eles vão glorificando a Deus, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, glorificando o nome de Deus. A Bíblia diz que a carroça começa a balançar, a carroça vai para lá, vem para cá, e a história nos diz que a arca então vai perdendo um lado, vai perdendo o outro. Quando quase a arca cai no chão, ouça colocar as mãos. Quando você coloca as suas mãos sobre a arca de Deus, vem de lá de cima, aleluia, um vaca e pá, abre o peito de Uzá. E Uzá morre na hora, porque ousou tocar na arca de Deus. Davi, quando vê aquilo, diz a Bíblia Sagrada, todos que estavam reunidos, aos que estavam junto a Uzá, fica assustado. Davi fica assustado. Davi diz: nós não queremos mais a arca em Jerusalém, não, porque a arca está sendo maldição para Uzá. Por que Deus usou Uzá? Se ele tinha boas intenções. Não basta, irmãos, ter boas intenções na igreja. Tem pessoas que têm tão boas intenções dentro da igreja, mas não basta isso. Uzá era um servo de Deus, tinha boas intenções na presença de Deus, mas isso não bastava. O que Deus está dizendo para muitas pessoas aqui nesta noite: Ele quer que o teu coração esteja preparado para receber a presença de Deus.
Arabacando, estou sentindo algo sobrenatural, porque o Senhor está dizendo que hoje é dia de renovo, hoje é dia de restituição, hoje é dia de restauração. Deus está falando no meu coração algo profundo aqui esta noite. Tem muitas pessoas que entraram aqui nesse lugar, não vai sair da mesma maneira, mas você vai sair daqui renovado, restaurado. Lava sobre, canta, lava sobre. Davi volta para a sua terra novamente, volta para Jerusalém, com a sua cabeça sem entender por que Deus mata Uzá. E ele começa a indagar, e começa a perguntar, mas ele não tem resposta, porque a arca de Deus tinha que ser levada com sabedoria. Pela lei de Moisés, a arca não podia levar, não podia ser carregada por animais, muito menos acima de carroças. A arca tinha que ser levada no ombro de sacerdote, melhor, no ombro dos levitas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus escolhe os piores da terra para levar a arca de Deus. Porque se você vê a linhagem dos levitas, era uma linhagem de pessoas, amados irmãos, pecadoras e piores da terra. Mas Deus escolhe os levitas, da família dos levitas, para carregar a sua presença sobre o seu. Ei, Deus está falando aqui nesta noite. Deus não está preocupado em templo feito por mãos humanas, porque a presença de Deus precisa ser habitada dentro de você. A maior preocupação de Deus não é o templo, a maior preocupação de Deus é o teu coração. É isso que Deus está procurando nesta noite. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Sabe o que acontece na igreja hoje? O que aconteceu com uma certa mulher que era samaritana. Quando Jesus se aproxima de uma certa mulher, por ela ser samaritana, e os judeus não gostarem de samaritanos, a mulher não percebe que Jesus está próximo a ela, e Jesus então querendo chamar a atenção, e ela não percebe. Quando ela levanta o seu rosto, ela vê Jesus, porque o foco daquela mulher não estava em Jesus, estava no poço e na água. Ei, eu quero falar para pessoas aqui nessa noite, que vem aqui nessa noite, não para aquele que é principal chamado Jesus, mas pelo poço e pela água. Vem se alimentar, vem receber água, vem tirar da fonte. Mas Deus está mandando dizer para você: o Senhor vai ser uma fonte de justiça sobre a tua vida. Você precisa ter que estar com o seu olhar voltado para Jesus, para a fonte de justiça. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se tu soubesse quem está aqui diante de ti e quem está te pedindo da água, tu me pediria desta água e eu te daria a água da vida. Aquela mulher tinha sede física e Jesus queria matar a sede espiritual dela. Ei, existem muitas pessoas que veio aqui nessa noite buscar algo que venha saciar o seu ego, venha saciar algo financeiro, físico da sua vida. Mas quando você entrou aqui, Jesus está dizendo ao meu coração: o que Ele tem para você nessa noite vai saciar a tua alma, não vai faltar na tua casa. Jesus vai renovar as tuas forças. Tem pessoas aqui nessa noite perdendo a vontade de orar, perdendo a vontade de cantar, perdendo a vontade de vir à igreja, mas Deus vai renovar as tuas forças hoje. Deus vai renovar as tuas alegrias. Não importa a forma que você entrou aqui hoje, Jesus está dizendo ao meu coração que a presença dele já está vindo ao teu encontro hoje. Jesus está dizendo hoje que a casa dele, aleluia, está reservada para que ele possa entrar e que a glória dele possa resplandecer sobre ti. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, aconselho-vos, que presente vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que Deus procura nessa noite? Alguém sincero, alguém que seja honesto para Deus.
Deus não quer que você simplesmente coloque uma maquiagem na presença dele. Deus quer que você seja você mesmo. Sabe por que Jesus abençoou aquele dia aquela mulher? Porque Jesus fez uma pergunta, e a pergunta de Jesus podia mudar a história dela. Jesus disse assim: cadê o teu esposo? Cadê o teu marido? Ela diz assim: eu não tenho marido. Aquela resposta dela foi sincera, porque aquele homem que vivia com ela não era o marido dela, mas ela foi honesta com Jesus. Jesus está dizendo para você, quando você chega na presença dele, você precisa apresentar 3 coisas para ele. Primeiro, você precisa se humilhar na presença dele. Segundo, você precisa sacrificar para ele. Terceiro, você vai adorar a ele. Quando eu vejo uma história de uma mulher, que a Bíblia diz, aleluia, lá em Lucas capítulo 7, versículo 38, ela estava tão carente e necessitada de Deus, que ela foi até Jesus, a fonte verdadeira. E quando ela se aproxima de Jesus, primeiramente ela humilha-se diante de Deus. Ela começa a beijar os pés de Jesus. Segundo, ela sacrifica diante de Jesus. Ela quebra a botija de azeite. No costume antigo hebraico, aquela botija de azeite, toda menina a partir dos 12 anos de idade recebia. Quando a menina completava 12 anos de idade, era levada ao santuário, ao templo, e então ela recebia a bênção sacerdotal. Ela recebia a bênção do sacerdote, recebia uma botija. Aquela botija seria quebrada no dia que ela casasse, porque era o costume daquela época. Ela não podia vender, ela não podia negociar, ela tinha que guardar. Um menino com 13 anos de idade, ele chegava diante do que estava diante do trabalho da igreja, ou um profeta, ou um sacerdote que estivesse ali. E ali também ele recebia o chamado tefele, que é aquela corda feita de couro de carneiro preto, que sobre as 2 pontas tem uma caixinha é colocada em cima do peito da criança, a criança de 12 anos. E se enrola então aquela tira de couro sobre a mão da criança, sobre a mão esquerda da criança, até a ponta desse dedo. E a outra ponta da caixinha para sobre a cabeça daquela criança. E pela primeira vez essa criança vai usar o akpar sobre a sua cabeça. Porque a partir daquele dia, aquela criança terá responsabilidade como qualquer homem de Deus daquela época. O que Deus está falando aqui nessa noite para você guardar aquilo que Deus te deu. Porque aquela mulher, ela guardou o que era mais especial da vida dela, que era a botija, até o dia que ela encontrou Jesus. Ela era considerada a mulher mais pecadora da sua cidade, mas no dia que ela se encontrou com Jesus, ela chamou a atenção de Jesus. Ela se humilhou e alcançou de Jesus misericórdia. Quebra a botija, derrama azeite sobre o corpo de Jesus, que significa sacrifício. Ela adora Jesus. Jesus fica de pé, e quando todo mundo murmura dela, e quando todo mundo está escandalizado com aquele ato dela, Jesus olha para ele e diz assim: essa mulher entrou aqui, não pode beijar os meus pés, já ungiu o meu corpo. O que ela fez, vocês não fizeram. Quando eu entrei nessa casa, vocês não me saudaram com óculos santo. Quando eu entrei nessa casa, vocês não me ofereceram um copo com água. Quando eu entrei nessa casa, ninguém ungiu a minha cabeça, mas ela ungiu o meu corpo. Vocês têm que aprender com essa mulher. O que ela está fazendo aqui, vocês não conseguem fazer. Jesus está dizendo nesta noite, Ele está na casa. Será se você já deu glória para Ele? Será se você já disse para Ele: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te glorifico. Espírito Santo está falando no meu coração claramente aqui esta noite, que Ele está visitando o teu interior aqui agora. Jesus está entrando no teu coração aqui agora. Jesus está fazendo morada no teu coração. Jesus está preparando a casa, porque esta noite o Espírito Santo vai descer e a tua vida não será mais a mesma. Deus diz assim: o que você perdeu, você vai receber. Deus vai transformar as perdas em ganhos na tua vida. Quando Deus dizia para Jerusalém, para Israel: clama a mim, porque Deus queria que o povo se humilhasse, porque o povo estava em cativo.
Aí Deus então inquieta o profeta